Que será iniciada amanhã, falar agora de outro postulante ao título, né? Falar do Flamengo, que enfrenta o São Paulo em Santos, na Vila Belmiro, não no Morumbi, porque o São Paulo não conta mais com a sua casa até o fim da temporada. Raed, a gente no começo do programa já deu, né, aquele panorama de como chega o Flamengo, né? O Flamengo que teve um confronto também, assim como o Palmeiras, né? Contextos diferentes, mas um confronto muito pesado no jogo da volta da Libertadores, recebeu o Sport Lanterna e virtual rebaixado no último sábado no Maracanã, e agora tem um jogo mais complicado, com um time que está subindo. O São Paulo vem de 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro e um Flamengo obrigatoriamente modificado por conta das baixas. O Jorginho está fora, o Pedro já está fora há algum tempo, o próprio Léo Ortiz tem a questão física. Se a gente for ampliar o leque para jogadores que não necessariamente são titulares absolutos, Everton Araújo está suspenso, Bruno Henrique também está suspenso, tem a questão do Carrascal, então só nessa citação que eu fiz já são 6 nomes, é quase meio time que o Flamengo tem de baixa, mas a gente fala por outro lado também da força que um elenco milionário desse tem. Agora, se for ver as baixas do São Paulo, deve estar... que no São Paulo não é mais notícia, né? No São Paulo não é mais novidade. A verdade é que é um confronto dificílimo, se a gente buscar o jogo do primeiro turno, que inclusive foi a estreia do Crespo, se não me engano, a estreia do Crespo no comando do São Paulo. Já foi um jogo muito difícil, com perdão do trocadilho, já foi um jogo muito encrespado, mas desculpa. E é um Flamengo que vai jogar um dia antes do Palmeiras, está 1 ponto atrás, e se quiser continuar sonhando com o título, precisa vencer o confronto contra o São Paulo, que está ali brigando por Libertadores. Assim, essa é uma análise de tabela. Eu imagino que perder pontos, o Flamengo perder ponto para o São Paulo, vai deixar o caminho para o Palmeiras muito simples para uma vitória na quinta-feira contra o Santos. Será que já dá para cravar isso faltando tanto jogo? Que vai ser campeão? Não. Mas, o caminho já vai estar muito mais tranquilo. Porque você vai ter ali... Primeiro que o Palmeiras ele tem a vantagem de entrar em campo um dia depois do Flamengo sabendo o resultado. Então, se o Flamengo tropeçar, o Palmeiras tem ali a obrigação da vitória para abrir 4 pontos de diferença, que seriam praticamente 3 jogos, né? E se o Flamengo ganhar, o Palmeiras também entra em campo com a obrigação de recuperar a liderança, né? Tem esse lado também. Sim. E são 8 jogos, né? Acho que a obrigação seria de qualquer forma, né? Enfim, eu acho que tem a possibilidade, o meu ponto o Palmeiras pode abrir 4 pontos de vantagem nessa rodada, mas eu ainda acho que falta muito. Eu acho que tem uma rodada em que o Palmeiras vai visitar o Santos e o Flamengo pega o Sport, por exemplo. Segundo o nosso amigo Pepe Guardiola, o campeonato se decide nas últimas 8 partidas. Então não dá para cravar. Se perde nas 8 primeiras também. Assim. A teoria de Guardiola. Mas o Tite gostava de repetir isso o tempo inteiro, né? Esse é o momento da decisão. Você não pode perder pontos, você não pode deixar pontos pelo caminho. A gente vai ver Flamengo jogando fora de casa contra o São Paulo, Cruzeiro jogando fora de casa contra o Grêmio, Palmeiras jogando em casa contra o Santos. Aí a gente vai ver, eu imagino que tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro quanto o Palmeiras, tanto o Flamengo quanto o Cruzeiro, mesmo fora de casa, e o Palmeiras dentro de casa, eles têm não só a obrigação, mas como também eles têm o favoritismo para conquistar essas vitórias. Mas a gente vai ter que ver dentro de campo quem é que ainda quer lutar pelo título. Lá no GE. Globo, nossos repórteres estão atualizando a situação, né, do Departamento Médico do Flamengo. Tem uma notícia em relação ao Carrascal, né? Dentro desses desfalques que o Flamengo já tem confirmados, Léo Ortiz, por exemplo, não está à disposição, o Jorginho, a boa notícia é que o Carrascal está recuperado. Ele estava com a princípio eram dores na costela, depois foi identificado o estiramento, estava sendo tratado essa questão dele ali na costela, mas dependia justamente dessas dores. E a notícia hoje no GE. Globo é que ele sentiu... E além do Carrascal, o Everton Cebolinha também viajou para São Paulo com a delegação rubro-negra. É um jogador importante, o Carrascal, pensando no quanto ele, talvez desse Flamengo, né, que conseguiu a vaga na Libertadores, a principal mudança no time tenha sido a titularidade do Carrascal nesses últimos jogos. É um jogador que está fazendo muita diferença para o Flamengo, né? Um jogador corajoso, um jogador do drible, um jogador que consegue entregar o que, por exemplo, o Cebolinha, que também vai para o jogo, né? Eu vi que o Carrascal e o Cebolinha estão relacionados para o jogo. É um elenco que ele te entrega. O Flamengo ele tem um elenco milionário, que o Felipe Luiz não tem o Léo Ortiz, mas tem o Danilo. A qualidade, ele é... O convocado Danilo. O convocado Danilo, que é reserva no Flamengo. Sim. Reserva, né? Porque é um jogador titular. E o Felipe Luiz pode contar com ele. Então, o Carrascal é esse jogador
diferente. Ele pode jogar tanto do lado do campo, como ser um reserva também para o Arrascaeta, ou jogar junto com o Arrascaeta, e vem jogando juntos e vem produzindo. E eu chamo a atenção para um campo neutro, né? É tanto neutro para o São Paulo, que também vai jogar fora de casa, e o Flamengo também. E o campo da Vila Belmiro, ele facilita o jogo do Flamengo, porque tecnicamente, você tendo um campo bom para jogar, te facilita muitas coisas. Obviamente que o Flamengo, para mim, também, como disse o Raed, é favorito a esse jogo, mas precisa mostrar dentro de campo. Porque joga na frente e a CBF precisa ver isso também. Já que os três estão jogando, logicamente eu não quero falar que vamos jogar todo mundo no mesmo horário, porque no final das 2 últimas rodadas é assim, mas é importante que bote igualdade até para o Palmeiras sair em vantagem, né? O Palmeiras sai em vantagem porque já vai saber o resultado do Flamengo, sabendo que precisa, apesar de ser um clássico lá também, né? Então, mas é uma grande vantagem, realmente, Baco? Lógico necessariamente? que é. Claro que é. Você entra em campo sabendo do resultado que você precisa. Mas o resultado que o Palmeiras precisa não vai mudar, esse é o meu ponto. O Palmeiras precisa da vitória. Precisa. Para abrir vantagem ou para recuperar a liderança. Ou então para manter ali. Se perder o jogo, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Essa nunca que é a questão. Perder tá tudo certo. Mas se o Flamengo perder amanhã e o Palmeiras perder também, se mantém a mesma coisa. Dá uma tranquilidade a mais. É isso, né? Mas é um jogo que vai ser muito bom, porque o São Paulo jogou muito bem em São Januário, uma equipe que se defendeu bem, uma equipe muito organizada. O Crespo conseguiu retomar a confiança desses jogadores nessas 2 últimas rodadas, ganhou do Bahia dentro de casa, ganhou do Vasco fora de casa. Sem sofrer gols nos 2 jogos. Então vai para esse jogo, apesar de ser um campo neutro, eu também não entendo por que tirou o jogo do Morumbi, shows e tal. O São Paulo precisa classificar para a Libertadores também. Ano que vem é importante para o São Paulo. Você ir para a Libertadores é importante financeiramente para o clube que não vive um momento tão bom. Mas, dito isso, é um jogo bom para ambas as equipes e o São Paulo mira a Libertadores. Isso acaba dificultando o Flamengo também, que o jogo cria áreas de decisão. Se parar para pensar, todos os times quando jogam contra o Flamengo criam uma expectativa em relação a algum objetivo para criar esse ar de decisão e atrair o seu torcedor. O São Paulo teve um grande investimento em 2025 e até o momento tem uma temporada que está sendo um fracasso. O time está em 8º lugar na tabela, fora da pré-Libertadores, e agora se cria um discurso lá em São Paulo, e na grande imprensa, mais do mesmo, que o clube agora precisa ganhar do Flamengo para o time classificar para a Libertadores. Bom, eu acho que o Flamengo já está acostumado a esse modelo, ali de discurso e narrativas dos seus rivais, que simplesmente querem fazer do Flamengo um patamar para tentar subir e voltar a atrair o seu público. Porque o Flamengo é isso. O Flamengo hoje é uma potência. Todo mundo quer superar essa potência. Por quê? Porque gera vitrine, gera destaque na mídia. Cabe ao Flamengo não dar chance para que isso aconteça. Tem que jogar com seriedade, tem que jogar com vontade. A mesma vontade que eu sei que o São Paulo vai colocar dentro de campo. Para que o Flamengo consiga, com o seu bom elenco, se sobressair e que o time chegue bem à vitória. Então tem que ter vontade, tem que ter raça, porque os adversários, quando jogam contra o Flamengo, eles jogam praticamente a sua final particular. O São Paulo se colocou de volta, O São Paulo tinha uma sequência muito negativa antes do jogo contra o Bahia, Raed. Falando um pouco mais do time do Flamengo, o Felipe Luiz vai precisar de uma outra alternativa, para falar mais de ataque, falar desse jogador de referência. Repito, Pedro segue fora. O Pedro é um jogador que certamente o Flamengo vai ter um cuidado muito grande com ele para a final da Libertadores. Está se recuperando do problema no braço. E o Bruno Henrique está suspenso. O Bruno Henrique fez 2 dos 3 gols na vitória sobre o Sport. A gente imagina que o Plata seja esse jogador, mas o Flamengo tem um leque muito amplo de alternativas também para o Felipe Luiz escalar. Claro, alguns jogadores que perderam espaço ao longo de 2025. Falar do próprio Juninho, por exemplo, que foi uma contratação lá no início da temporada. Então é um setor do campo em que o Felipe certamente está observando com mais atenção para esse jogo contra o São Paulo. Acho que o mais importante ali não é quem é que vai exercer a função. É como que essa bola vai chegar para essa pessoa exercer a função. Porque você tem o Plata com uma característica, o Bruno Henrique com outra característica, o Pedro com uma característica única que você não encontra nem no Flamengo, nem praticamente no futebol brasileiro. Um definidor nato, o cara que consegue, em 2 toques na bola, resolver uma partida. Mas é um Flamengo que tem certa dificuldade para chutar em gol e converter as chances que possivelmente cria. É um time que consegue se impor muito tecnicamente.
É um time de excelência, você tem um meio de campo fortíssimo, um time que consegue controlar o jogo praticamente os 90 minutos, mas que quando chega no último terço tem ali certa dificuldade para resolver as partidas que, por exemplo, hoje o Palmeiras não tem. O Palmeiras hoje resolve jogos muito mais rapidamente, muito mais facilmente do que o Flamengo, que se impõe tecnicamente, tem muito mais a posse de bola, consegue colocar uma intensidade muito grande no jogo, mas não consegue resolver essas questões ofensivas da equipe. Eu imagino que o Plata vai ser realmente titular, você tem a opção do Juninho, você tem a opção do Alacian, e o Carrascal retornando, o Carrascal ele foi contratado para ser o reserva do Arrasca, né? E está jogando como lado de campo no Flamengo. No último jogo, inclusive, jogou pelo lado direito. Quem fez o segundo atacante por dentro, o reserva do Arrasca, foi o Plata. Então foi o Bruno Henrique de testa, de pivô, e o Plata por trás. Eu testaria, caso o Arrascaeta não jogue, que acho que não é a função, não é o caso, mas para a reserva do Arrascaeta, eu testaria o De La Cruz. Joga muito. É um jogador que voltou a também ficar no radar, né? Ontem eu estava aqui no troca de passes e eu botei ele na minha seleção. Jogou muita bola no final de semana. E é um jogador que, vamos ver se a sequência também não acaba não atrapalhando ele, né? Acho que pode pesar o nível de enfrentamento também que o Flamengo teve, né? Diante do Lanterna, no Maracanã, claro, ele mostrou aquele potencial que a gente já viu em vários momentos, mas acho que o De La Cruz, acho que era até esse o seu complemento, de precisar de uma sequência de jogos assim, de jogos mais pesados também, pra gente ver o quão importante o De La Cruz pode ser. É a questão física, né? Acho que a sequência é essa. E aí você conseguir colocar o De La Cruz para jogar com sequência, obviamente, precisa do controle de carga, ainda mais ele que ficou muito tempo fora, né, por conta de lesão. É um jogador importantíssimo nesse meio do campo do Flamengo. O De La Cruz ele consegue ser um segundo volante, consegue ser um meia, consegue ser um reserva do Arrascaeta. Era titular da seleção uruguaia. O Arrascaeta era o reserva do De La Cruz, né? E vale lembrar que tem uma vaga aberta que é a do Jorginho, né? O Jorginho não está à disposição. O De La Cruz pode ser esse jogador titular. Hoje você tem esses jogadores. Acho que o Pulgar ele é. Se o Felipe Luiz quiser mudar um pouquinho o jeito do meio do campo do Flamengo jogar, dá para botar esses 3 jogadores e dar liberdade para esse tal de Arrascaeta que tem jogado muita bola. Craque do Brasileirão até o momento? É um 2. A briga é boa. Ele, Flaco Lopes, são 2 jogadores que estão jogando muita bola e merecem. Calma, que ainda tem 8 rodadas pela frente. O Flamengo vai enfrentar esse São Paulo, que tinha um confronto direto ali na briga, né, por G7, quem sabe G5, e vaga em Libertadores. Para o São Paulo, o objetivo é a fase de grupos da Libertadores. Pelo menos isso foi traçado depois da eliminação na edição desse ano. Para o jogo contra o Flamengo, não tem o Alan Franco e o Enzo Dias, que receberam o 3º cartão amarelo na partida contra o Vasco. Então tem esse desfalque. A gente já falou sobre a situação de jogar agora, né, na Vila Belmiro e não no Morumbi. Mas é um jogo fundamental para o Crespo também conseguir, principalmente depois dessa eliminação na Libertadores, quando o São Paulo passou justamente por essa sequência de regularidade, até de atuações mesmo. Alguns bons jogos, outros muito ruins. Mas se quer entrar nessa disputa por G5, principalmente, Raed, são jogos fundamentais, inclusive para voltar a ter uma sequência de resultados positivos. São Paulo pode chegar a 3 vitórias consecutivas, o que não acontece, né, desde justamente aquela eliminação na Libertadores. Acho que o mais importante para o São Paulo é continuar se mostrando competitivo. É um time que sofre muita oscilação por conta dos desfalques. Sim. O Crespo nunca teve ali os seus principais jogadores. O Lucas Moura voltou na última partida, mas se não me engano vai continuar sem o Oscar. Calleri só volta ano que vem. E era um time que no início da temporada, comandado pelo Zubeldia, ele foi moldado, o elenco foi moldado para que você conseguisse utilizar Oscar, Lucas e Calleri. Não tem o Calleri, beleza. Não tem o Oscar, complica. A volta do Lucas. Então é um time que, com os seus talentos individuais retornando, um time bem montado pelo Crespo, com protagonismo no corredor central para que esses jogadores consigam desempenhar o suficiente para vencer os jogos. É um time que tem que se mostrar competitivo, defender bem e conseguir ali o espaço no setor ofensivo para que esses jogadores criem. O retorno do Lucas é importante tecnicamente, comportamental para a equipe, é uma liderança, mas é um São Paulo que conseguiu, mesmo com altos e baixos, se resolver sem os principais jogadores. É isso, Lucas Moura que voltou a marcar depois de mais de 2 meses, né? Um jogador que é importante, né, Basso? Mas tem, claro, a parte física também, de ritmo de jogo, né? Um jogador que vem entrando em campo nas últimas partidas pelo São Paulo, mas ainda não consegue completar 90 minutos. Ele é sempre, né, nessas últimas 3 partidas, sacado ali aos 20,
30 minutos do segundo tempo, mas ele acaba sendo essa referência técnica. Acho que numa reta final de temporada em que o São Paulo briga, como a Camila já disse, por alguma vaga na Libertadores, se vier fase de grupos, ótimo. Se vier uma fase prévia também, acho que acaba, de certa forma, até salvando a temporada do São Paulo, por mais que seja muito pouco um time desse tamanho se contentar só com vaga na fase prévia da Libertadores. Mas é muito importante também ter o Lucas Moura, né? Por mais que não consiga ter o Calleri volta no ano que vem, o Oscar, mas o Lucas pode ser essa referência técnica para o time do Crespo. As 3 grandes referências do São Paulo na temporada, 2 estão machucados, que é o Oscar e o Calleri, né? E o Lucas se torna a maior referência técnica desse São Paulo. Então é importante ter ele dentro de campo, até para os outros jogadores. E aí eu vou falar desse cara que fez o gol aí. O Luciano é um cara que muitas das vezes é criticado por ser um cara explosivo, mas se torna um jogador importantíssimo também ao lado do Lucas. Um jogador que consegue deixar o São Paulo vivo, que passe que ele deu, né? Nessa jogada aqui que sai o gol. O Lucas, ele precisa de sequência, mas ele precisa também de controle de carga, já que o São Paulo tem muitos jogadores que vêm de lesão. Esse controle de carga é importante, por isso que o elenco, ele muitas das vezes, ele vai ser a base para que você consiga os resultados. E o São Paulo vem jogando bem. Os 2 últimos jogos do São Paulo foi muito bom. E esses 45 minutos aí contra o Palmeiras também foi bom. Sim. Logicamente, a gente vai entrar naquilo do pênalti e tudo, mas não dá para tomar 3 gols da maneira que o São Paulo tomou. E aí, logo depois deu a resposta, jogou bem contra o Fortaleza, e a gente vai vendo os gols da partida. Mas as 2 últimas rodadas do São Paulo foram muito boas, inclusive não tomando gol. Isso te traz um alento de que você vai enfrentar um dos líderes do campeonato e você precisa ser sólido defensivamente e tendo o líder é o melhor ataque disparado do campeonato. E tendo essa solidez, você consegue tá mais perto da vitória, obviamente, do que, por exemplo, o que o São Paulo vinha sofrendo nos últimos meses, tomando muito gol, sofrendo muito com as equipes adversárias. Achar esse equilíbrio, eu acho que é isso que o Crespo tem, mas aí eu vou chamar a atenção para o Ferreirinha. Ferreirinha tem que ser titular desse time. Ferreirinha é um jogador do desequilíbrio, o jogador do drible, o jogador que vai botar fogo na partida também. E eu, logicamente, eu não estou no dia a dia do São Paulo, mas é importante que o Crespo pense um pouquinho com carinho com o Ferreirinha, que pode ser talvez um jogador que desequilibre a partida de amanhã também. A princípio não está cotado para ser titular na partida contra o Flamengo. Fazendo um lobbyzinho aqui. Boa. Inclusive sobre a sequência do Lucas, né? Ele deve ser titular, será a 4ª partida dele consecutiva. Tem que haver essa preocupação, né? Com a lesão. E a novidade pode ser o Cédric Soares, que estava lesionado e está de volta ao time. Pode ser a novidade do São Paulo, então, contra o Flamengo amanhã. Então tá aí, nação. Parceiro, agora é Flamengo e São Paulo e Flamengo. Direto do Morumbi? Não, lá na Vila Belmiro. É exatamente isso. Mengão vai jogar lá na Vila contra o time do São Paulo. Carrascal, né, tá relacionado para a partida, boa notícia, né, um baita jogador. E lógico, né, esperamos que o Flamengo consiga fazer um bom jogo, que o time, né, tenha vontade e que o Flamengo consiga esses 3 pontos. Galera, 1-0 é goleada. O que importa vai ser os 3 pontos. Trazer esses 3 pontos de São Paulo para continuar na perseguição ali, né, na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Eu acredito, tá, nesse título aí do Brasileirão. Tô confiante numa boa vitória do Flamengo contra esse difícil time do São Paulo. Não vai ser fácil. Os caras vão colocar ali muita vontade e que o Flamengo coloque ainda mais e saia, né, com essa vitória. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para você que está aqui. Porque afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!